Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Eu Me Cuido e Você. E hoje eu estou aqui no Laboratório São Francisco, onde vocês vão acompanhar a coleta do exame de sangue. E como vocês sabem, não são poucos, né? Mais um dia de sofrimento aqui. Bora, gira comigo! Gente, olha a cara de felicidade da pessoa, porque por incrível que pareça, hoje não tem 28 tipos de exame de sangue para fazer. E tá friozinho, eu vim o tempo todo pensando, mas na hora que eu entro lá eu acalmo, né? Com certeza, né, Ale? Você chega aqui e depois você acaba ficando bem tranquila, né? Mas eu continuo gostando da parte do cappuccino, viu? Sim, com certeza, é muito bom o nosso cappuccino. Então agora vocês vão acompanhar todos os exames, hoje sem sofrimento, porque não vão ser 7 tubos, é bem menor a quantidade aqui, hoje vai ser bem mais light. Diminuiu, né, Leia? Sinal que tá tudo tá melhorando aí esses exames. Sinal que tá tudo ok, né, Ale? Que tá tudo certinho. Aqui seu usuário e sua senha para você estar pegando seus exames online e a data dos seus resultados de exame, Ale. Você pode entrar na nossa segunda salinha, aguardar que você já vai ser atendida, tá bom? Fique à vontade. Obrigada, Leia. Eu tô aqui agora, já entrei nessa linha Kids, que é aqui que eu me sinto mais tranquila, ao lado da Eliana. Eliana, vai ser bem sossegado, bem né? Tranquilo, não vai doer nada. Fique tranquila, só um pouquinho. Pronto, agora acabou com a pessoa. Se a pessoa tá tremendo, agora que eu tô, daqui a pouco eu caio aqui, não vai ter jeito. Picadinha de pernilongo, vai estar tudo certo. Então bora lá, vamos acompanhar o exame. Veia tem bastante, né, Eliana? Se tivesse o tanto de coragem como tem de veia, nossa, seria uma maravilha. A Cineia está aqui, já veio sorrir para mim. Isso. Ó, você vai sentir só uma picadinha, já foi. Pode abrir a mão. Não, gente, realmente não é nada. Realmente é o psicológico da pessoa que não dá, não funciona. Vocês não têm noção. Não é brincadeira. Eu já estou pensando aqui no cappuccino, no café, que é para me distrair, pensar em coisa boa, pensar em outras coisas. Tudo ótimo. Olha se eu tô gelada. O que você acha? Tá bem. Ela tá Gente, gelada, mas é do frio. É do frio. Ó, gostei, viu? Essa foi sensacional. Muito importante agora você apertar aqui, tá? Uns 3 minutinhos, pra não ficar roxo, tá? Ó, gente, eu não posso mais falar com vocês, viu? Ó. Tchau. Agora eu vou só tomar um cafezinho. Muito obrigada, vocês são muito gentis, viu? Eu espero, só que assim que eu venho aqui só tomar café com vocês, tá bom? A gente vai aguardar. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Depois vocês vão acompanhar o resultado, porque aqui acabou, agora é só o café. E agora chegou a melhor parte que eu falo pra vocês, que é aqui, tomar o cafezinho, tranquilo. Agora já não tem mais estresse, não tem ansiedade. Então agora aqui, ó, sossego. E nos próximos programas vocês acompanham todas as consultas e os resultados dos exames de sangue. Então não perca na próxima semana o programa Eu Me Cuido e Você. E agora a Leia vai falar um pouquinho para vocês das unidades dos laboratórios São Francisco, porque o laboratório São Francisco ele pensa na comodidade de
todos vocês. E ele está distribuído em toda a cidade, em várias regiões, não é isso mesmo, Leia? Isso mesmo, Ale. Nós temos várias unidades dentro de Marília, né? Aqui na Avenida Esmeralda, temos também na Avenida Nelson Spilman, ali atrás da Igreja São Bento, dentro da unidade da Unimar, que é a nossa área técnica, na Avenida João Ramalho, e alguns postos de coleta dentro das clínicas dos médicos, né? Para a comunidade dos nossos pacientes, para facilitar bem. Gente, vocês que não conhecem a unidade aqui da Avenida das Esmeraldas, que eu acho que é a unidade mais recente, né, Leia? Sim, nossa última inauguração foi aqui na Unidade Esmeralda. Então vocês fiquem o convite aqui para vocês vir conhecer. Vim aqui bater um papo com a Leia para apresentar esse laboratório maravilhoso, porque tem a parte do espaço Kids, tem a parte especial para os exames que você tem que colher de tempo em tempo, tem umas poltronas super confortáveis, o atendimento maravilhoso e a comodidade de você chegar aqui na Avenida das Esmeraldas e ainda ter o estacionamento. Você não fica procurando vaga, né, Leia? Isso ajuda tanto. Sim, não precisa mais. Agora nós temos nosso estacionamento próprio, pode chegar, até a comunidade já poder entrar e estacionar aqui com a gente. Aí você faz o seu exame de sangue sossegado. Todo mundo me pergunta sobre o aparelhinho que veio fazendo exame de sangue. Se é bom realmente. Realmente é muito bom, Porque é certeiro e é só chegar aqui e falar que você quer usar o aparelhinho, não é, Leia? Sim, pode chegar aqui que realmente nós vamos usar o venoscópio e não vai ter erro. Vamos conseguir fazer sua coleta. Tá certo que aqui as meninas não precisam, gente, que eu acabei de fazer o exame de sangue agora, vocês não têm noção. Elas são, além de ser muito atenciosas, elas são muito profissionais. Então fica aqui o meu convite para que vocês venham até o Laboratório São Francisco para conhecer essa nova unidade. Tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos e a certeza de ter um resultado eficiente, um resultado que não fica nada, não fica dúvida. Realmente você pode confiar no Laboratório São Francisco, que é onde eu faço todos os meus exames, todos os meus acompanhamentos. É aqui. E eu faço aqui na unidade da Avenida das Esmeraldas. Muito obrigada pelo carinho de sempre, Leia. Por nada, Ale. E venham conhecer nossa nova unidade. Vem girar, Leia, vem girar aqui no Laboratório São Francisco. Sabe por quê? Eu me cuido. E você? Eu estou aqui no consultório da minha Nutri, da Marcela Müller. Vocês acabaram de acompanhar todos os meus exames de sangue, a minha coleta, e eu vim agora trazer para análise da Marcela e para ela explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu depois da suplementação, depois dessa dieta que foi feita. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Ale, hoje eu tô tão feliz com o seu resultado que você trouxe para mim, que eu falo que eu fico até emocionado com os resultados que você traz toda vez, porque é uma evolução tão grande que você tem, e assim, para nós profissionais é uma satisfação muito grande de receber o paciente, ele tá com um sorriso daqui a aqui e tá super feliz com o resultado. E é claro que isso envolve muito, eu falo que nós profissionais, a gente dá um caminho para vocês, e vocês precisam o quê? Traçar eles diariamente. Ainda mais o trabalho que você tem, né, com que você convive, com tanta comida em volta, bebida, e quer dizer, ainda traz resultado desse jeito, eu falo, gostoso demais participar disso e ver sua evolução e poder acompanhar isso. E com esses exames de sangue que você trouxe hoje, eu acho que dá aqui pra gente falar muita coisa, porque as pessoas, elas têm medo de consumir alguns tipos de alimento, e sendo que a gente fez umas trocas muito grandes nessa sua alimentação, que você poderia até ficar com medo de engordar e não engordar,
engordou, acabou emagrecendo, porque a gente acrescentou um pouquinho mais de carboidrato. E dentro dos exames de sangue que a gente fez, porque estava tendo algumas deficiências, então com o tempo a gente precisava corrigir. Então eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre esses exames, porque essa evolução sua tem que falar para todo mundo, porque as pessoas, eu falo principalmente essa mulherada que tem medo, que são carbofóbicas, que tem medo de comer carboidrato, tem medo de comer gordura. Eu falo, você hoje come de tudo. E é muito legal essa resposta sua, porque você faz tudo que as pessoas hoje têm medo, principalmente as mulheres têm medo de fazer. E hoje você faz assim, não, Nude, você tá mandando fazer, eu vou fazer. Então isso é muito gostoso, porque isso gera uma resposta para você que as pessoas estão vendo e quer dizer, elas vão pensar assim, caramba, se ela tá tendo resultado, por que eu não posso ter? Né? É exatamente isso, gente. Vocês não têm noção que eu fui fazer a bioimpedância lá no Dr. Nechara, aí eu peguei meus exames e trazia pra Marcela. Realmente, acho que eu fiquei umas 3 horas depois só dando risada, que sorriso daqui e aqui. Porque é muito gratificante, mas é o que eu sempre digo também. Não é ir fazendo o que se acha. Esse resultado ele só foi possível porque eu tenho profissionais ao meu lado. Eu tenho a Marcela, que me passa toda a parte de complexo vitamínico, do que eu preciso, dá para minhas vitaminas, o que está em déficit, toda a minha parte alimentar. E assim, eu até fiz um stories essa semana falando sobre isso, porque as pessoas acham, eles viram para mim e falam assim, quando vai acabar essa tortura? E eu vou repetir aqui para vocês. Isso não é tortura, isso eu tô amando fazer porque eu como de tudo, eu tenho uma alimentação super balanceada, mas para isso eu tenho a Marcela, porque ela faz o meu cardápio e porque tem o horário certo para se comer determinados também alimentos. E a hora que a Marcela me passou realmente esse último cardápio, aumentou muito o carboidrato. Eu achava que ia engordar. E agora nós vamos contar o resultado para eles, né, Marcela? Com certeza. E que resultado, né? Porque eu acho assim, quando a gente está num planejamento, a gente exige uma resposta de vocês, o corpo precisa ter uma resposta. E o que acontece? Você vem de uma dieta saudável, você vem de um treino adequado, isso já vem um tempo. Então o que acontece? Com o passar do tempo, o nosso corpo ele não vai tendo tantas respostas, porque você já está bem adaptada com dieta, você já está bem adaptada com treino. Então o que a gente tem que traçar? Estratégias diferentes, né? E eu falo que vocês precisam confiar muito no profissional, porque a gente que sabe o que pode acontecer dentro se a gente sabe o quanto que vocês treinam, a quantidade de treino durante a semana, o exame de sangue como é que tá, então a gente vai traçar estratégias para a gente continuar tendo resultado, para o corpo não parar, porque na hora que a pessoa fala assim, mas eu tô estagnada, não tô conseguindo mais ter resultado. Pera lá, você não tá conseguindo ter resultado porque às vezes a estratégia não tá adequada para você, porque quando a gente adequa as estratégias, é impossível a pessoa não continuar tendo resultado. Bom, como a gente viu um dos exames que a gente falava que era muito importante, que a gente deu um destaque muito grande, foi sua ferritina. Porque lembra que ela estava muito baixa e a gente precisava tanto suplementar quanto colocar alguns alimentos fonte. Aí o que acontece? Um valor ótimo, a gente precisa ter uma ferritina de pelo menos 50 no seu exame de sangue. E lembre que a sua ferritina, a gente começou ela com 17,4. E quando ela estava muito baixa, a gente viu o quê? Que você tinha uma deficiência nutricional, porque você comia muito pouco, você era de comer muito pouco. Então a gente colocou alguns alimentos fonte e a gente também acrescentou algumas vitaminas para ajudar a você melhorar a absorção desse ferro, que a gente incluiu B6, B9, B12, a gente incluiu o ferro junto com as refeições e com isso, com o tempo, a gente precisava o quê? Aumentar para entrar num valor ótimo de referência, que hoje está em 70. E esse valor, o que acontece? Quando a gente tem deficiências de vitaminas e minerais, você pode prejudicar o ganho de massa magra, sua perda de gordura, você pode ter bastante queda de cabelo, você pode ter, principalmente no caso da ferritina, que a gente já até falou em vídeos anteriores, que essa deficiência de ferritina, que é o estoque de ferro no nosso corpo, pode ter queda de cabelo, pode diminuir... Quando a gente está indisposta, isso tem relação muito com vitaminas e minerais que estão deficientes no nosso corpo. E hoje, vendo o seu exame que chegou, eu falei, caramba, agora foi para 70. Então chegou num valor ótimo.
tá? Então, quando a gente faz a suplementação que é necessário, a gente precisa também entender o quanto que a gente pode dar para esse paciente, o horário adequado para esse paciente e o tempo também adequado, porque se melhorou, se chegou a 70, será que eu preciso agora continuar suplementando? Porque às vezes as pessoas suplementam, elas passam pelo profissional, fazem a suplementação de 3 meses. Normalmente o profissional às vezes vai colocar de 60 a 90 dias. Às vezes o paciente ele deixa de passar pelo nutricionista, depois ele fica sozinho. E às vezes ele continua fazendo suplementação, que isso acontece muito. A pessoa ela continua com suplementação, sendo que às vezes não é mais necessário ele continuar com esse tipo de suplementação, porque já equilibrou no corpo, certo? Aí, outro exame, colesterol e seu triglicérides, deu uma aumentadinha. E se aumentou, o que a gente está vendo, que a gente estava conversando? Eu estou consumindo um pouquinho de bebida alcoólica e o carboidrato da sua dieta também aumentou. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a gente está vendo o resultado, você está perdendo gordura e você está conseguindo manter sua massa magra. Mas se esse colesterol aumentou um pouquinho, esse triglicérides aumentou um pouquinho, então tá entrando aí alguma coisa a mais, que pode ser o quê? Uma bebidinha a mais, né, senhorita? Então, é interessante a gente estar controlando seus exames. Hoje eles estão controlados, então daqui um tempinho a gente pode repetir algumas coisas para ver como é que você tá. Porque os exames também vão de acordo com os sintomas que vocês têm. Então a gente vai avaliar os exames e a gente vai avaliar o estado que vocês estão. Eu tô me sentindo muito bem, aumentou muito minha força, a minha resistência tá muito boa. Então isso é decorrência da quantidade de carboidrato que você está consumindo na dieta? Sim. Aí eu vou tirar seu carboidrato? Não, claro que não, porque você está se beneficiando muito com o consumo de carboidrato na sua dieta. Bom, e outra alteração também é a sua homocisteína. Homocisteína, a gente vê alguns valores, quando elas estão um pouquinho alteradas, que é um tipo de aminoácido presente no nosso sangue. Aí o que acontece? Se ele tiver acima do valor de normalidade, a gente pode ter riscos cardíacos, risco de doenças coronarianas. Então, é interessante a gente estar sempre no valor de referência adequado. E no seu caso, como a gente tinha algumas deficiências de vitaminas, o que essa homocisteína depende? A gente depende de B6, de B9 e de B12. E como a gente estava fazendo suplementação e também com alimentação, agora a gente conseguiu baixar e ficar no valor de referência excelente. Vocês perceberam, gente, como os exames, ele mapeia você por inteiro. E quando você tem um bom profissional, você consegue fazer o quê? Uma prevenção. Porque muita gente, eu duvido que vocês fazem exame de homocisteína toda hora. Acho que tem muita gente que está assistindo que nem sabe do que se trata, como eu nunca soube. Então muito importante, porque se você tem um profissional que te pede os exames adequados para a sua saúde, e assim, eu acho que o mais importante de tudo foi o que a Marcela disse, saber analisar a referência. Porque o laboratório ele te entrega uma referência geral, mas pela referência, se ela está muito próximo do mínimo ou muito próximo do máximo, o profissional ele já consegue verificar que está tendo algum distúrbio ali e começa a trabalhar sobre isso para que isso não evolua para uma doença, não é, Marcela? Com certeza, porque eu acho que a gente precisa pensar no trabalho em prevenção e não você chegar já no profissional tudo alterado. A gente tem que pensar no quê? Se já tem uma coisinha ali alterada, então vamos trabalhar para que aquilo entre no valor de referência saudável. Porque se a gente trabalhar esses exames com os valores de referência, porque igual você falou, tem o mínimo e tem o máximo, em qual que a gente tem que estar? Será que a gente tem que estar perto do mínimo, perto do máximo ou no meio? Então, cada tipo de exame, a gente vai falar que a gente precisa estar perto do mínimo, do máximo ou no meio. Então, quem que vai saber isso, quem que vai identificar isso é o profissional. E o profissional explicando pro paciente o que acontece, tanto o problema que pode causar na saúde dele, ele vai levar muito mais a sério aquele planejamento alimentar. Não tenho dúvida disso, porque quanto mais você explica para ele, mais ele entende e ele sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo. Não é simplesmente ele pegou uma dieta, tá fazendo por fazendo, às vezes não sabe nem, igual eu falei, né? Às vezes está comendo algum alimento que às vezes nem gosta, mas ele come porque ele quer emagrecer. Quem diz que você precisa comer isso porque precisa emagrecer com um determinado alimento? Não, eu sempre falei isso, gente. Alimento bom, alimento ruim assim, eu não gosto de
às vezes falar essa palavra, alimento ruim. Mas eu falo assim, alimentos mais saudáveis, alimentos menos saudáveis, se exceder a quantidade que você comer durante o dia, você vai engordar do mesmo jeito. Pode ser alimento bom ou alimento ruim. Agora que a Marcela explicou um pouquinho para vocês sobre os exames de sangue, nós vamos falar sobre a bioimpedância, a relação massa magra, massa gorda e peso. O que aconteceu durante esse tempo? Vamos lá, Nutri? Eu tô ainda chocada, tá? Pode. Ainda continuar chocada? Eu tô. Porque, ó, o peso dela, ela tava em 63,1. Hoje ela baixou para 60,9, quer dizer, tá dando 2,2 kg, certo? Aí nesses 2,2 kg, o que a gente pode pensar? O que será que você tá perdendo? Que é isso que tem que ser avaliado, não simplesmente só o peso na balança. Você baixou um pouquinho o peso, a gente tem que entender agora o que foi perdido. Perdeu gordura, perdeu água, perdeu músculo. Então o que a gente tá vendo aqui? Que o quilos de gordura de 12,9 caiu para 11,2. Quer dizer, caiu 1,7 de gordura. Sua massa magra ficou de 27,9, ficou 27,8. Baixou 100 gramas. Então, gente, a porcentagem de gordura dela caiu em 2,2%. E é uma média muito boa para a mulher. Porque, assim, ó, uma mulher... A gente tem uma capacidade de perder uma média de 1 a 2% ao mês. O homem tem uma capacidade, às vezes, de dobrar isso. Capacidade de perda de gordura. Agora, se você está perdendo peso e a gente está vendo que está sendo tudo perdido em uma forma de gordura, não existe resultado melhor que isso. Porque se não está tendo perda de massa magra, quer dizer, o seu metabolismo está ótimo. E se esse metabolismo está bom, se esse metabolismo está ativo, por que eu vou tirar carboidrato? O carboidrato está deixando até seu metabolismo melhor ainda. Porque se a gente tem perda de peso, que às vezes as pessoas fazem muita restrição e acham que não pode ficar consumindo carboidrato, e sendo que não é bem assim. Agora, se tem uma dieta bem equilibrada de macronutrientes, que a gente está dividindo carboidrato, proteína e gordura durante o seu dia todo, e os micronutrientes, que vai entrar de vitaminas e minerais, legumes, verduras, suas frutas. Se a gente está dividindo isso o dia todo, não tem o porquê eu fazer muita restrição. A restrição que eu vou fazer com você é, às vezes, algumas quantidades que a gente vai colocar adequado, que vai ser o peso que eu quero que às vezes você vai colocar no alimento, igual a batata doce que está no seu almoço, que tem 70 gramas de batata doce. Então isso deve ser pesado? Sim. Por quê? Por que às vezes eu falo assim, ó, do paciente pesar o alimento? Porque você já vem de uma reeducação muito grande. Então, às vezes, um pouquinho faz diferença no seu dia a dia, porque você tem carboidrato da hora que você acorda até a hora que você dorme. Você tem carboidrato o dia todo e baixou lá 2,2 kg na balança. Então, se esse carboidrato ele for bem controlado durante o seu dia todo, eu quero sim que você pese os alimentos. Então, não é neura você pesar o alimento, porque você já vem numa reeducação. Agora, se a pessoa está começando comigo agora, a primeira vez que ela está vindo, eu não vejo necessidade de fazer ela pesar os alimentos, que às vezes eu quero que as pessoas também entendam isso. Porque eu preciso fazer ela melhorar a qualidade dos alimentos dela. E não porque às vezes não tem qualidade, eu preciso de mais qualidade. Se eu preciso mais de qualidade, eu quero que ela coma alguns alimentos que são fundamentais, e às vezes que ela vai comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, para mim não vai fazer diferença, contanto que tenha qualidade nessa alimentação. E agora eu vou repassar aqui as perguntas que vocês fazem para mim nas redes sociais, na academia. Todo mundo quer saber sobre o whey, Marcela. Eles querem saber se o whey tem que ser pré-treino, se tem que ser pós-treino, se toma antes, toma depois. Tá todo mundo perdido. Vamos falar então, esclarecer todo mundo sobre o whey. O que fazer com o whey? Esse whey, né? Meu Deus, e às vezes é engraçado, porque às vezes o paciente ele chega aqui, depois que ele volta pro retorno, aí ele fala assim, Nutri, mas meu whey não tinha que ser no meu pós-treino? Porque o que acontece? O whey necessariamente pós-treino? Não, ele não precisa ser pós-treino. A gente precisa adequar a quantidade de proteína durante o seu dia todo. Independente, ele pode ser de manhã, na hora que você acorda, ele pode ser no seu lanche, ele pode ser no seu lanche da tarde, ele pode ser no seu pré-treino, no seu pós-treino. Claro que eu não vou falar nunca almoço e janta, porque eu gosto de priorizar bastante comida nesses horários. Mas o que a gente tem que pensar? Se a gente está dando o quanto de proteína que a gente está dividindo durante as refeições. Porque a proteína eu vou fazer assim, de acordo com o seu peso, o que acontece? Eu vou dividir, a gente tem uma média hoje de 1,5 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso.
Então eu vou dividir por refeição. Eu gosto muito de dividir por refeição e com o peso total seu. Eu não divido a proteína com o peso de músculo da pessoa. Eu gosto de dividir a proteína com o peso total, que é o mais certo pra gente fazer, nós nutricionistas fazer. Então, se você tá colocando, às vezes a sua alimentação tá desequilibrada durante o seu dia todo, de proteína, tá consumindo muito pouco, aí simplesmente você lá colocou seu whey pós-treinar e tem que tomar whey no pós-treino. Não, isso não vai fazer muita diferença se não tá adequado durante o seu dia todo. Porque é importante a gente colocar essa adequação de proteína no seu café da manhã. Se vai ter lanche, pode colocar um pouquinho de proteína ali, no seu almoço, lanche, pré-treino, pós-treino e no seu jantar. Agora, se você falar assim pra mim, eu preciso de uma refeição prática no meio da tarde porque é o horário do meu trabalho. Por que eu não vou colocar whey? Com certeza vou colocar esse whey. Porque eu tô precisando colocar um aporte de proteína nesse horário. Porque eu tô dividindo a quantidade de proteína no seu dia todo. Então, se eu colocar nesse seu lanchinho da tarde, é muito mais fácil você pegar uma chequeira, colocar água e tomar, do que você abrir um potinho de ovo ou de frango no meio do trabalho e comer, não é? E existe um horário específico para comer as proteínas ou para comer determinado tipo de proteína? Se comer também proteína além do necessário, também engorda? Boa pergunta. Ótima pergunta. Porque, se a gente está dividindo essa proteína durante o seu dia todo, às vezes, se o paciente, eu combinei com ele de ter 4 refeições, então eu vou dividir essa proteína que ele precisa durante essas 4 refeições. Se for 5 refeições, vai ser 5. Se for 6, vai ser 6. Então, os horários, eu gosto muito do quê? Da gente colocar uma quantidade adequada por horário, tá? E se você estiver consumindo mais, pode ser prejudicial na sua perda de peso, perda de gordura? Pode. Por quê? Em excesso pode prejudicar a sua perda de peso, sua perda de gordura. E também a falta, pode acontecer o que a gente fala, sarcopenia, que é perda de músculo. Né? Se tiver faltando essa quantidade de proteína na sua refeição, pode te trazer um prejuízo? Pode. Por que que pode trazer esse prejuízo? Quando a gente fala em consumo proteico, a gente não está falando de eu quero ficar grande, eu quero ficar forte, porque às vezes a pessoa acha, né? Não, eu tenho que comer proteína, e às vezes esquece do carboidrato e da gordura também. Por quê? A fonte de proteína vai servir para quê? Para os nossos ossos, para os nossos músculos, para fazer hemoglobina. Então, para um funcionamento geral do nosso corpo, certo? Aí, se você consumir menos, vai dar errado? Vai. Se você consumir mais, vai dar errado? Vai. Então, procura orientação nutricional, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. E Marcela, assim, existem vários tipos de proteínas e também existe o pessoal, os veganos, os vegetarianos. Como que é a adequação desses alimentos? Quais são os tipos para cada um deles? Bom, hoje a gente prioriza muito proteínas de alto valor biológico. Então, o que a gente fala? Que tem uma quantidade grande de aminoácidos. E hoje, o vegano vegetariano, ele não tem mais esse problema de falar assim, não tem proteína na minha dieta. Hoje, se ele conseguir comer bem, é claro, é muito mais importante ele ter um acompanhamento nutricional. Mas se o vegano vegetariano, ele souber comer, que é comer os alimentos mais naturais possíveis, a gente consegue ter um aporte nutricional de proteína adequado para ele durante o dia. Então, quando a gente fala de proteína vegetal, a gente pode falar de ervilha, a gente pode falar de quinoa, amendoim, tem uma quantidade muito grande. Agora, se a gente falar de proteína animal, carne, frango, peixe, ovos, queijo, leite. Então, a gente quer dividir o quê? Como que eu gosto de fazer essas refeições? Dividir durante o dia, porque às vezes no seu café da manhã, você não vai querer comer um frango, você não vai querer comer uma carne no seu café da manhã. Então, o que é interessante? Às vezes fazer uma vitamina com whey, às vezes você comer o ovo, que a gente está colocando uma quantidade de aminoácido essencial para aquela refeição. Então a gente vai dividir esses tipos de proteína, né? Porque no seu café da manhã pode entrar, vamos dar um exemplo. Café da manhã entra os ovos, o seu almoço pode entrar uma carne ou um frango, o seu lanche da tarde pode entrar whey, o seu jantar pode entrar um peixe, que tem uma digestão mais leve. O peixe tem uma quantidade grande de aminoácidos, tem uma digestão mais leve por ser à noite. E às vezes antes de dormir pode até entrar um whey.
Então, você vê, a gente está dividindo os tipos de proteína durante o seu dia todo. Agora, os veganos vegetarianos, eles têm um pouquinho de dificuldade para isso. Então, por isso que precisa do nutricionista para tentar adequar isso para ele. Tentar não, né? Conseguir adequar isso para ele. E hoje, os suplementos de proteínas veganas, eles estão com um suporte muito grande de aminoácidos, que são os essenciais, que é leucínios ou leucina e valina. Hoje, esses suplementos já estão enriquecidos com esses aminoácidos. Então, eles não ficam deficientes quando eles também consomem o suplemento. Porque antigamente também tinha isso, de consumir esses suplementos, os veganos, mas não tinha a quantidade adequada de aminoácidos para eles. E hoje, os suplementos já têm uma quantidade adequada. Então, ninguém fica deficiente de aminoácidos. Então, precisa de uma orientação? Precisa. Para você conseguir, eu falo, a gente dá um caminho para vocês conseguirem seguir. Vocês estão adorando esse bate-papo, né? Eu tenho certeza. Só que agora vocês vão ficar curiosos. Curiosos não, porque eu vou contar, mas vocês vão ficar ansiosos até a próxima semana. Porque na próxima semana nós vamos falar sobre gorduras e sobre a tão falada dieta low carb. Tem um monte de perguntas que eu tenho certeza, um monte de dúvidas que a Nutri vai esclarecer tudinho para vocês na próxima semana. Então eu espero vocês na próxima segunda-feira às 8 horas para uma continuação do nosso bate-papo e esclarecer tudinho para vocês sobre essa dieta que virou mania, mas tem muito detalhe por trás, tem muita pegadinha e tem que ter um profissional juntinho de você. Sabe por quê? Eu me cuido. E você? Energia, dá-me